Amados, quando se fala a respeito de cura interior, diga-se de passagem, como que as nossas igrejas, aos quatro cantos da terra, têm uma grande necessidade de que pessoas sejam poderosamente curadas pelo Senhor. Pessoas, elas vêm para os cultos buscando uma transformação direta já da sua alma, porque elas estão cansadas de sofrer, porque elas pensam que não tem mais razão alguma para viver, porque elas pensam que só ela é quem sofre na vida, que Deus esqueceu da vida dessa pessoa, e se ela vem para este lugar e a cura não acontece então como ela quer, como ela deseja, ela então sai, ela vai embora, ela não espera todo um processo aonde Deus inicia. Ele tem um início, ele tem um desenvolvimento de cura, de transformação na nossa vida. E diga de passagem, você, até enquanto vida estiver nessa terra, você tem coisa a ser curada. Nós temos coisas a serem ministradas e trabalhadas pelo Senhor. Nós temos então uma grande responsabilidade. Tiago 1:21 fala a respeito da salvação da nossa alma. Continuamente a nossa alma precisa ser salva, diferente do espírito. Uma vez que você reconheceu Jesus como Senhor e como Salvador da sua vida, você pode morrer, que o céu se aguarda no nome de Jesus. Mas enquanto a sua hora não chega, tem algo que tem que ser ministrado aqui dentro. Quando a palavra fala então de salvar esta alma, fala de resolver coisas aqui dentro. Mas quero falar rapidamente, a princípio, o que não é cura interior. Cura interior não é algo recebido automaticamente quando recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Ou seja, pastor, eu vim num culto, um culto poderoso, aquela palavra falou comigo, quando teve o apelo, eu fui lá na frente, recebi Jesus como Senhor e como Salvador. Fui embora dormir, a minha vida está do mesmo jeito. Eu pensei que tudo ia mudar. Não é algo que acontece automaticamente. Pode acontecer? Pode. Mas, por via de regras, é algo que vai acontecendo paulatinamente. Mas a restauração não é algo recebido automaticamente quando somos batizados e ungidos pelo Espírito de Deus. De repente, então, você vem para um culto, e aquele culto cheio de poder, aquele culto cheio de unção, e você pula, e você salta, e você fala em línguas, aquela coisa maravilhosa. Vai embora, olha aquela amargura, aquela tristeza, aqueles ressentimentos, aqueles traumas. Cara, peraí, eu tive uma experiência fantástica com o Espírito de Deus. Por que esse negócio não está aqui? O que está acontecendo comigo? Como eu disse, não é algo que vai acontecendo automaticamente. Ele tem estágios para que todas essas coisas possam acontecer no nome do Senhor Jesus. Depois, a restauração não veio por meio de reconhecer a nossa necessidade dela. Além de reconhecer a sua necessidade de cura interior, você agora tem um processo. E nós estaremos falando a respeito desse processo, para que você entenda como Deus tem o melhor para a sua vida. Porque não importa os anos que você tem de igreja, mas se coisas não foram faladas, colocadas para fora, jogado fora de dentro da sua vida, você pode levar uma vida dentro da igreja extremamente frustrado. E vai relativizar as coisas. Essa palavra que é pregada, ela não entra na minha vida. O pastor já orou por mim, já expulsou capeta que não existe, e eu ainda continuo com problemas, pastor. Tanta acusação, quanta coisa na minha vida. Eu lembro então de uma grande líder que eu tinha. Ela falou o seguinte: pastor, preciso confessar algo para o Senhor. Só que você tem a idade para ser o meu filho, pastor, para ser o meu neto. Como que eu vou falar alguma coisa assim? Eu falei abrindo a boca. Simples assim. Deus é simples. As coisas de Deus na nossa vida é muito simples. Só que você não está entendendo. É coisa, pastor, que há muitos anos eu cometi. Uma velha de cabelo branco. Uai, tá aí. De mamanda caducando, tem coisa guardada. O pior é que quanto mais velho fica, mais cabelo branco tem, pior fica. Porque ele tem medo
ele tem receio. Por que as pessoas muitas vezes não contam segredo uma para as outras? Os mais sórdidos, com medo de serem reprovados, deixados de lado. Quem é que não cometeu pecado terrível nessa vida? Mas não tem um na face dessa terra. Criando aquele ambiente para aquela mulher então viesse a confessar, falou: pastor, eu não sei. Falei: eu sei, começa a falar logo, agora eu que estou curioso. Tá bom, pastor, eu fui casada assim, minha vida com meu marido foi uma desgraça só. Esse negócio não prestou. Pastor, então, decidi que nós íamos separar. Na separação, eu engravidei. E eu falei para ele então que eu estava grávida. Ele falou assim: mas com certeza essa criança não é minha. Sabe o que eu falei naquele momento? Que seja esta criança, que seja filho ou filho do capeta, mas não vai ser seu. Ele falou: dane-se. Cuidado com a palavra que você fala. Tiago 13, 1 ao 12 fala a respeito do poder da nossa língua. Quantas palavras malditas já foram ditas, e quantas mentiras foram ditas e agora colocadas na vida de uma pessoa como se fosse uma grande verdade. O pior é que muitos crentes vivem uma mentira como se fosse uma grande verdade. E não é para ser assim. Ela falou: pastor, então a minha filha nasceu. Aquele homem amaldiçoou tanto, eu já tinha amaldiçoado a identidade da minha filha. E a minha filha então, pastor, ela tem 30 anos, ela tem um sonho de casar. Pastor, do dia que eu falei que ela então é melhor que seja filha do capeta do que filha daquele homem, da gestação até os dias de hoje, a minha filha só sofreu. Falei: então a senhora pega esta palavra maldita que a senhora fez, arranca das mãos do capeta e começa a declarar vida e vitória na vida da sua filha no nome do Senhor Jesus. Porque palavras são sementes. Enquanto você tem uma palavra dentro da sua boca, você é dono dela. Depois que você lança essa palavra, o que acontece? Você passa a ser escravo dela. E aquela garota, depois que a mãe orou, cancelou, repreendeu, chegou lá na casa então, abençoou a vida daquela filha, no mesmo ano, ela casou. Ela falou assim: pastor, a minha filha, ela tem um desejo intenso de passar num concurso público, e a vida dela sempre foi presa. Eu falei: exatamente pelas palavras malditas que a senhora ministrou contra a vida dela. Começa então a chamar à existência esse concurso público. Nesse mesmo ano, ela passou num concurso federal e hoje está lá trabalhando, abençoada pelo poder maravilhoso do Senhor no nome de Jesus. E eu profetizo na sua vida que enquanto estou aqui falando, o Espírito Santo do Deus Altíssimo vai trazer coisas que estão guardadas, que está escondida, que não está resolvida na sua vida, para que você deposite tudo aos pés do Senhor, para que você saia deste lugar completamente liberta, voando na presença do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não viva cheio de acusação na sua vida, não viva cheio de coisas guardadas e escondidas dentro de você. A restauração não é algo que recebemos quando alguém faz uma oração especial. Isso acontece? Acontece. Mas a sua fé, a sua esperança está exatamente no Senhor. E como eu já disse, é um processo ao qual Ele vem fazendo constantemente. A cura interior não é algo que acontece com 1 ou 2 encontros, mas ele é um processo. Estava compartilhando com os pastores. Lá na igreja eu tenho o Rever. E eu recebi uma equipe de pessoas que já estavam ministrando na gestão de um outro pastor a respeito de cura interior, e fazendo culto, e fazendo libertação, aquela coisa toda. Eu falei: agora eu quero sentar com vocês. O mais importante não é o público lá, o mais importante é você que está grudado comigo aqui. Você é minha equipe primeira, eu preciso cuidar de você, e nós vamos começar. Meu Deus, para quê? Ao final dos nossos encontros,
Eles disseram o seguinte: pastor, eu acho que nem crente eu sou de verdade, porque tem tanta coisa guardada aqui dentro da minha vida que só Jesus na causa. De repente me aparece uma pessoa lá em casa, andando igual galinha de pé queimado, para um lado e para o outro. Eu falei: que foi, coração? Eu não aguento mais aquela mulher, o senhor tem que resolver alguma coisa. Eu falei: mas não foi eu que casei com ela. Agora você vem jogar esse abacaxi para mim? Ah, por favor, volta para sua casa e vai resolver seus pendengas lá. Peguei uma apostila maravilhosa, cheguei lá, falei: oi, coração, vamos conversar. Oi, pastor, tudo bem? Falei: comigo sim, com vocês não. Casais radicais. Misericórdia. E é tão bom quando você vai puxando coisas que está guardado da vida da pessoa. Eu só vi aquele homem levantando. Eu falei: vai bater nessa mulher, vai sobrar para mim também. E aquela mulher foi levantando também. Eu falei: e se ela luta jiu-jitsu, quem vai apanhar vai ser eu? Menino, era tanta coisa guardada, tanta coisa guardada. Aí um olhou para o outro e falou: mas gente, será que somos nós mesmo? Eu falei: não sei, eu também estou perguntando. E o tempo foi passando. Eles hoje são uma bênção. E ela em específico faz parte da minha equipe de ministração. E aí eles também são líderes de célula de casais. Isso é fantástico. Pastor, eu não aguento mais. Pastor, o que é isso? Pastor, é terrível. Eu falo para aquele homem agir assim, assim, assim. E ela: pastor, eu falo para essa mulher, mas essa mulher é terrível. Eu falei: amada, ela igual a você, amor. Credo, eu sou assim. Eu falei: foi. Nada melhor do que você experimentar do seu próprio veneno, amor. Cara, pastor, eu estou me desdobrando para orar, para jejuar, para buscar a palavra, para curar o nosso relacionamento, para poder ser bênção na vida dos outros. Falei: aí está o resultado, aí está uma boa postura. Pastor, nós éramos assim. Falei: se eu tivesse gravado as nossas conversas em particulares, que é só Jesus na causa. Há muita coisa guardada. E ela dizendo: pastor, graças a Deus, o Senhor tem ministrado na minha vida, dia após dia. Mas pastor, é muito complicado, olha a minha vida. Mas tudo tem uma raiz. Quando um fruto de uma árvore, ele sempre é um fruto ruim, não adianta você arrancar aquele fruto e jogar fora. Você tem que olhar a raiz, da onde as coisas aconteceram. É tratar a raiz. E muitas vezes um tratamento ele vem exatamente com o quê? Com o corte de uma árvore toda, não tem jeito. Tirando toda a raiz. Qual é a história dessa mulher? Filha de uma mulher prostituta e que fora abusada pelo padrasto e outras coisas mais que vieram acontecendo. Ela se tornou uma mulher extremamente difícil de lidar. Então, quando fala a questão de expressar essa maternidade, a questão de expressar esse afago, esse carinho para o marido, por exemplo, ela falou: não consigo, não dá, alguma coisa me trava. A raiz dos problemas da vida do ser humano está exatamente na onde? A maior parte delas, dentro de 4 paredes. Exatamente dentro de 4 paredes é onde as maiores atrocidades acontecem. Estava falando ontem, lá em 4 Marcos, a respeito de uma mulher que uma irmã me mandou lá para atender. E ela chegou ali assim, eu tinha que saber que hora que ela estava em órbita, que hora que ela estava na Terra, de tanta coisa que ela tinha na cabeça dela. Aí eu entreguei uma ficha para ela de libertação, de um bom acompanhamento. E a ficha tem 9 páginas e na ficha, no final, tem lá um pedido assim difícil de ser colocado. Relacione o nome de pessoas que você manteve sexo durante toda a sua vida. E a mulher chegou lá com um papelzinho enrolado, ela não queria muito me entregar, aquele negócio todo. Ah, pastor, eu não sei se eu entrego. Eu falei: ué, você já está aqui mesmo, já está na chuva, começa a se molhar. Vai fazer o quê? Eu peguei aquela ficha, eu falei: mas escuta, 1, 2, 3, tem página para burro aqui. Esses nomes aqui, você pegou esses nomes aonde? Na internet, na lista telefônica de antigamente? Como é que é, amada? Quantos que tem aqui?
Pastor, até onde eu contei deu 300. Entre homens e mulheres. Falei, Jesus, você ainda tem vagina, amor? Falei, o que você fez na sua vida? Eu não sei por que você está assustado. Falei, ai. Por quê? O maior problema da minha vida não é esse. Eu falei, quem vai começar a tomar Gardenal daqui a pouco sou eu. Falei, qual o maior problema da sua vida? O maior problema da minha vida, pensa numa mulher linda. É quando eu fui mãe com 15 anos de idade. Falei, ai. Pastor, eu vendo não tem criança aqui, beleza. Eu dava banho na minha recém-nascida. E depois que eu terminava esse banho, antes de eu colocar a fralda na minha recém-nascida, eu fazia sexo oral na minha neném. Eu falei, Deus. Eu falei, Senhor, agora quem ficou perdido no meio da história sou eu. O Senhor falou assim para mim, olha na ficha dela. Eu olhei aquela ficha, olha na página 8. Olhei a página 8. Paternidade. Falei, me conta, como é que foi a história da sua vida, da sua família? Como que as coisas aconteceram ali? Falou, pastor, aí é que está o problema. Aquela mulher ficou brava, menino. Quando ela tinha 8 anos de idade, o pai cuidava daquela menina. E cuidava muito bem. Até aí tudo bem. Mas o pai que procurava dar banho. O pai que procurava comprar os vestidos de princesa para ela. Não deixava que ela fosse brincar com outras crianças. Alguma coisa de estranho, mas pode inspirar cuidado também. Só que com 8 anos de idade, o próprio pai abusou sexualmente da vida dessa menina. Depois o próprio avô abusou sexualmente dessa menina. Depois, os irmãos e os vizinhos começaram a abusar sexualmente dessa menina também. O tempo foi passando. Ela falou, pastor, a partir do momento que eu fui abusada pelo meu pai, a minha infância ela fora roubada. A minha vida acabou naquele momento. Ela fora crescendo, ela precisava manter agora um vício. Ela conheceu as drogas, ela não tinha condições então de manter essas drogas. Então ela fora para a boca de fumo e o cara da boca de fumo disse o seguinte, fica aqui para você atender os meus clientes, entre homens e mulheres, e aí eu vou te mantendo com as drogas. E quantas vezes o sonho daquela mulher era exatamente em acabar com a própria vida. Ele falou, pastor, quando eu acordava de uma tentativa de suicídio, a minha vida só piorava. E graças a Deus passou o tempo, com muito sacrifício, depois de muito sofrimento, ela converteu. Porém, as marcas ainda permaneceram na vida daquela mulher. E diga-se de passagem, um abuso sexual por uma pessoa de dentro da sua casa, ela marca tanto a sua vida, que esses problemas, não são esquecidos. O tempo vai passando, na sua adolescência, na sua juventude, na sua fase adulta, vai te dar problema. Em muitas áreas da vida, vai dar problema. Por isso então, que precisamos ser uma igreja curada, restaurada, e uma igreja aonde se tem sempre um ambiente da mais alta confiabilidade. Você não pode ser uma pessoa, quando alguém vem de lá para cá compartilhar a vida dela, e daqui a pouco a vida dela está espalhado para os 4 cantos da igreja, daqui a pouco para uma cidade pequena, espalhado para os 4 cantos da cidade. Assim você arrebenta e você mata a vida de uma pessoa. Então este lugar tem que ser um lugar terapêutico, tem que ser um lugar onde o Espírito de Deus ministra, cura, e vai gerando neste lugar homens e mulheres da mais alta confiabilidade no nome de Jesus. Mas eu tenho então aqui, antes de falar, de prosseguir com a cura interior, eu tenho uma definição, coloca ela para mim, e vamos trabalhar então, frase a frase. Olha só, restauração é a santificação da alma ferida por meio de
reconhecer nossas feridas, defesas e responsabilidades, experimentar Jesus levando sobre si nossas feridas, receber o perdão e a libertação de Deus, poder transmitir o mesmo para os que nos machucaram e abusaram de nós. Vamos ler todos juntos? Restauração, reconhecer nossas feridas, defesas e responsabilidades, experimentar, receber o perdão e a libertação de Deus, por meio esse último passo aqui é muito poderoso. Poder transmitir o mesmo para os que nos machucaram e abusaram de nós. Então, por isso, que quando nós falamos a respeito dessa definição, eu gosto muito de falar dela paulatinamente. Porque em algum momento, em alguma parte desta definição, você poderá estar encaixando e diz o seguinte: a restauração é a santificação que transforma a maneira como enxergamos o nosso passado. Como assim? Você é quem escolhe. Como você enxerga o seu passado? Um passado resolvido? Ou um passado que ainda está falando, infelizmente, contra a sua vida? E aquilo que você esconde no seu passado virá visitar você no presente e no seu futuro. Quantas coisas guardadas no passado que não foram resolvidas, que você gostaria de esquecer, que você gostaria de resolver, mas ainda está latente na sua vida. Como você enxerga o seu passado, demonstra se você é uma pessoa restaurada ou não é restaurada. Pastor, quantas coisas aconteceram no meu passado? O abuso sexual, as palavras malditas, os traumas que eu passei. Tudo bem, todos nós já passamos por coisas difíceis na vida, mas o que é que você vai fazer com esse passado? O que é que você vai fazer com traumas e coisas guardadas dentro da sua vida? Duas coisas: ou você conclui esse passado, resolve esse passado. Como que eu posso resolver meu passado? Ei, mas se você soubesse da história com meu pai, com a minha mãe, velho miserável. Tudo bem. Então o que você vai fazer? Sentar e conversar com este velho. Não precisa sair nos tapas com seu pai, com sua mãe. Mas o cabelo já está tão branquinho, mas antes do cabelo ficar branco, ficou preto. Estava preto antes, e nós como pais pecamos muito contra a vida dos nossos filhos. Então o que nós precisamos fazer? Resolver. Colocar para fora. Jogar tudo aquilo que está guardado. Sabe por quê? Que você tem que resolver coisas com seu pai, com a sua mãe, seja lá com alguém que marcou e machucou sua vida, porque até hoje, no tempo de existência, desde que o mundo é mundo, eu nunca vi defunto liberar e receber perdão algum. Você viu? Estava falando sábado passado para as mamães e contando também. Você tem que tomar cuidado com aquilo que você ora. Eu recebi a escala que eu ia pregar no domingo à noite. Falei, ok. Falei, Deus, então eu vou orar. Eu vou buscar mais do Senhor. Deus, está pronta aqui a pregação, mas o que o Senhor quer que eu fale nessa pregação? O Senhor falou assim, fala assim, 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 dê esse recado. Querido, eu não fico embaraçado com nada não. De repente eu estou olhando meus bolsos, a igreja lotada, e Paulo Marcos foi ficando sem graça, o esboço foi acabando, eu já não tinha mais nada para falar, e o Senhor falou assim, fala. Eu falei, eu não vou falar. Como que você me põe a falar um negócio desse? Foi o Senhor que mandou mesmo falar, eu vou falar, problema é do povo. Eu falei, olha, eu tenho um recado aqui, para uma pessoa, eu não sei quem é, mas essa semana nós vamos saber. O Senhor manda dizer
que você não vai passar o Natal com seus pais. Então, por isso, você saia desse culto e vai resolver as suas pendengas com o seu pai, com sua mãe, porque você vai morrer. Encerrei o culto. Geralmente o povo fica aí na cantina, ou conversa um pouco mais. Gente, a hora que eu falei amém, falei, gente, quase que eu fiquei sozinho. Sumiu o povo. Falei, tem culpa do cartório, né, amor? Meu Deus. Falei, recado tá dado. De repente, a pastora me ligou, Paulo Marcos. Falei, o que foi? Fulano de tal morreu. Morreu? Então morreu. Sim, que bom. Eu cumprimento a palavra. Quem falou que a morte não traz cura? Traz sim. Principalmente se Jesus é Senhor e Salvador, aliás, somente se Ele é Senhor e Salvador, você pode morrer sem problema nenhum. A garota chegou na casa dessa mãe e falou, mamãe, pastor Paulo entregou lá um recado de Deus e eu senti que é para mim. Então eu vim aqui conversar com a senhora, eu vim aqui dizer que eu fiz isso. E acho que eu não vou passar o Natal com a senhora. Pior presente que a mãe dela recebeu. Isso no domingo à noite. Quando chegou numa quinta-feira, abençoada, 19 anos, pensando que era a toda poderosa, ganhou um carro 2.0 do papai, foi para uma festa. Vamos para festa. Encontrou o namoradinho lá, ela ficou sabendo que acabou o uísque da festa. A crente foi dar jeito de comprar. Nunca teve experiência de autoestrada. Acelerou o carro no que deu numa curva. O carro abraçou uma árvore. Ela estourou toda por dentro. Não sobrou absolutamente nada. E aí? Faz o quê numa situação como essa? Em outros casos, que esse passado, infelizmente, ele vai falando alto na vida da pessoa. Como eu disse, passado, ele existe para ser concluído, para ser resolvido, e não para dirigir a sua vida. Porque senão, se o passado não for resolvido, confessado, falado, expressado, você não vai viver um presente, muito menos um futuro abençoado no Senhor. Você não vai ter condições de desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, para o seu ministério, para a sua liderança, para o seu casamento, para a criação dos seus filhos e de tudo aquilo que Deus planejou para você, porque tem coisas que ainda está guardado lá no seu passado. Então, coisas que tem que ser resolvidas no nome de Jesus. Aí eu quero perguntar para você, o que tem que ser resolvido na sua vida até então? Mas, uma vez que você tem um passado resolvido, tem uma história que aconteceu, e diga-se de passagem, é maravilhoso demais quando Deus pode usar a nossa vida para escrever uma história de sucesso, porque um passado, de repente terrível, de coisas que marcaram, que machucaram, ele pode muito bem mostrar os propósitos e planos de Deus. Eu passei pelo que eu passei, mas o Senhor esteve comigo. Eu passei pelo que eu passei, mas hoje eu estou aqui. Eu sou um milagre que nasceu no coração de Deus. Eu estou dizendo em que você passa então a ser um grande testemunho do amor, do poder, da graça e do favor de Deus. Aí é que está. Então, se a coisa que tem que ser resolvido, resolva para ser estabelecido os propósitos e bênção do Senhor sobre você. Essa santificação, ela nada mais e nada menos nos libera para curtir os relacionamentos que Ele sempre quis para nós. Quanto mais você se santifica, quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você viu que lá no seu passado o Senhor esteve com você, maior você vai tendo um relacionamento fantástico com o Senhor. Estava falando com o Carlos e com a Sara, de que na nossa casa, geralmente, nós temos um lugar
aonde é um lugar cativo, nosso quarto de guerra, aonde vamos falar com o Senhor, aonde vamos buscar ao Senhor. E isso não é só para pastor, não, é para todo mundo que conhece a Deus e que queira conhecer o Senhor e tornar o Senhor conhecido a cada dia mais. Amados, o Espírito Santo habita em você, e isso é tremendo, isso é maravilhoso. Então, este relacionamento precisa ser curtido. Mas deixa eu falar uma coisa aqui, depois eu volto aqui. Tá falando ontem lá. E como eu falo sempre nos encontros, 1 Tessalonicenses 5:23, ele fala a respeito de que nós fomos compostos por Deus de 3 partes, corpo e alma e espírito. O corpo que você tem, ele é para ser habitação de espírito ou de espíritos. Depende quem é que você vai chamar para habitar em você. Se você já declarou Jesus como Senhor e como Salvador da sua vida, o Espírito Santo, então, ele passa a habitar em você. Você é casa do Senhor. E nós temos que ter uma grande diferença. Este negócio aqui, essas paredes, esse negócio tudo aqui não é igreja. Isso aqui é um prédio. Isso aqui é bom para nós. Igreja é você. A igreja se ajunta neste lugar para celebrar ao Deus único, vivo, poderoso e suficiente. Aí agora você entregou a sua vida ao Senhor Jesus. É o seu espírito agora que está salvo, como eu falei no início. Você tem agora o terceiro elemento chamado de alma, que tem que ser trabalhada, que tem que ser curada, que tem que ser limpa, transformada pelo poder de Deus. Eu perguntei num desses encontros da vida, quem que habita na sua vida? A mulher falou assim, aqui quem habita é Deus. Olhei para a cara da condenada e falei, até parece. Ai, meu Deus. Na hora da libertação, de repente, vem lá 2 líderes orando por ela, e eu orando aqui por uma pessoa e de olho lá, né? A hora que eu pisquei, cadê a mulher? A mulher só deu uma chamada na dona Sete. Falei, pronto. Menino, mas o encontro pegou fogo naquele momento, porque o povo nunca tinha visto tanto capeta daquele jeito. Rapaz, se a janela não tivesse grade, os crentes iam vazar tudo por ali. A porta foi pequena demais para o povo vazar, à noite ainda. E meu filho Davi estava com 6, 7 anos, uma coisa assim. Davi era piolho de encontro. Tudo o que acontecia nos bastidores, Davi já sabia. Eu falei, meu Deus, cadê Davi? Na hora que eu olhei, Davi já tinha acompanhado a mulher possessa. E a mulher de olho fechado e saiu correndo, em rumo da cozinha. A cozinheira falou, se este capeta vier aqui, não vai ter comida. Eu falei, por que você não expulsa? Deus me livre. Rapaz, por onde aquela encapetada miserável passava, as lâmpadas iam apagando. Pá, pá, pá. Eu falei, uau, capeta com show pirotécnico ainda. Eu falei, chique o negócio. Falei, olha, aula de libertação prática agora. Chamei algumas pessoas que estavam lá, vem cá. Eu não vou sair. Ele falou, mas você está querendo me provocar, Pombagira. Vou arrebentar você, né, que for na porrada santa, você vai sair. Davi falou, e aí, pai? Eu entre a Pombagira e o Davi. Eu falei, mas nem que for na pancada, você vai sair. Falei, vem cá, você vai ter que sair, não tem jeito. A história dessa mulher, era uma mãe de santo, e aí ela estava num processo ainda de conversão. Ela, deixa eu ver que região que eu estou, tá ok, posso falar dela. Ela estava então num garimpo, ela descia, porque no garimpo tem que sugar o leito do rio, um negócio assim, né? Aquela mulher, ela pegava aquele cano, incorporada, sugava o leito do rio, sem máscara, sem nada, parece que respirava debaixo d'água. Ela entrava incorporada, voltava e ia embora. Quem vinha de lá para cá pegando o ouro dela, ela só rolava o punhal, descia as tripas da pessoa, que nem polícia chegava perto dessa mulher. Aí agora fomos fazer um processo rápido, drive-thru de libertação, coisa rápida com essa mulher.
E aquele bicho pulava, gritava, vomitava, sapateava. Pelo amor de Deus, deixa eu ir embora. Eu falei, agora você fica. Agora vamos acertar umas coisas aqui. E oramos, aquela coisa arada toda. E, enfim, saiu. Aí Davi falou, e aí, pai, saiu? Saiu. Cara, você é meu pai, hein? Falei, desculpa aí. Eu pergunto para você, quem que é o seu pai? O seu pai, ele é exemplo para a sua vida? Ou você, como pai, como mãe, é exemplo para a vida dos seus filhos? Nós estamos sendo observados. O maior discipulado, a maior pregação, ele existe exatamente na onde? Dentro do nosso lar. É dentro da nossa casa. O maior campo evangelístico que existe é 4 paredes. É lá dentro que o negócio tem que acontecer. Então, por isso, você precisa, nada mais e nada menos, ter um excelente relacionamento com o Espírito de Deus. E aí, vou contar uma pregação antes aqui, falando a respeito desse relacionamento com Deus, porque as pessoas têm que olhar para nós e ver Cristo brilhando na nossa vida, no nome do Senhor Jesus. E lá em casa eu tenho um lugar específico, aonde o Senhor ministra na minha vida, aonde o Senhor fala comigo, exatamente na onde? Na pia de casa. Por isso que eu sempre falo, mas como que tem louça naquela pia para lavar? Não acaba nunca. Enquanto eu estou ali lavando, eu estou orando, eu estou ouvindo a pregação, eu estou tendo revelação de Deus, e assim vai. Muitas pessoas fazem ao contrário. Essa pia só tem vasilha suja. Você já parou para prestar atenção que onde tem vasilha suja, passou comida por ali? Você que prefere a vasilha suja sempre, ou vasilha limpa e você passando fome? Qual que você prefere? Mas lá em casa eu divido serviço também. Rapazinho, dá uma volta aqui assim. O doméstico aqui. Não está aqui todo dia, lava esse negócio aqui também. Você tem que doutrinar e ensinar os seus filhos. Para que quando ele voar para outros lugares, ele não vai sofrer na mão de ninguém. Ele sabe fazer as coisas e pronto, acabou. Eu estava ali então, buscando ter esse relacionamento com o Senhor. Já vi que tem muita coisa para falar, estou enrolado, eu falo demais, misericórdia. E aí, o que aconteceu? Eu falei, Senhor, eu não posso fazer uma pregação simplesmente por fazer. E agora eu tenho uma pregação, e eu tenho que saber o que o Senhor quer que eu fale, o que vai acontecer no meio de tudo isso. E o Senhor me deu um tema, é preciso se expor. É preciso se expor. Ok. Mas quem na Bíblia, meu Deus, que um dia precisou se expor? Aí o Senhor falou assim, Ana, 1 Samuel 1. Vamos ver então, vamos detalhar a respeito disso. A história que nós já conhecemos de uma mulher estéril. Uma pessoa que com certeza carregava na vida amarguras por ser estéril. Era uma mulher diante daquele povo amaldiçoada, porque ela não podia dar filhos a Eucana, seu marido. Aí muitas vezes nós arrumamos o jeitinho brasileiro para Deus nos abençoar. Deus não abençoa jeitinho nosso. É da forma, é da maneira dele e pronto, acabou. É do jeito que ele quer. Então se você tem que se expor, se você tem que confessar, se você tem que colocar o que tem que ser colocado diante do Senhor e de certas pessoas, procure fazer isso. Ok, Deus, está aqui o tema, está aqui o texto e a música. Não é tarde para se sonhar, o céu ainda é azul, a esperança. Eu falei, tá bom, mas que mais que eu tenho que fazer? E o Senhor me mandou fazer um ato profético naquele lugar. Aí chamei o Ministério de Dança para fazer um ato profético. E no final eu falei, com as mulheres que estão nesse lugar que não podem ter filhos, vem aqui que nós vamos orar. E tinha uma, ela ficou tão assim, envergonhada de se expor, de mostrar. Ela falou, Deus, sou eu. Aí de repente, a madrasta dela me procurou e falou, pastor, tenho uma notícia para te dar. Você sabe que a minha genra
Simplesmente, ela não podia ter filhos. E ela saiu daqui do culto. Ela tomou aquela palavra para ela, sentiu que alguma coisa foi acontecendo dentro da vida dela. Pastor, a mulher começou a ficar enjoada, está grávida. E aí quando foi uns 3 meses atrás, apresentamos o Davi, a coisa mais linda. E foram outras mulheres então, que engravidaram. Mas isso é exatamente o que? Relacionamento com Deus. Não perca tempo com o passado não resolvido. Resolva esse passado, perdoa quem tem que perdoar, vamos falar mais lá na frente, para que você comece então a viver tudo aquilo que Deus tem para você no nome do Senhor Jesus. Quando você se santifica através de uma busca diante de Deus, olha só, abre a porta ao amor e à alegria pelos quais fomos criados e para os quais fomos criados, ou seja, eu fui criado com um propósito de estabelecer a graça de Deus, a vida de Deus na vida de outras pessoas. Não interessa o que eu passei, se eu passei e se hoje estou aqui, é porque o Senhor me deu condições para isso, e eu não vou andar pela minha alma, eu não vou andar pelos meus sentimentos. Ou seja, como fala então o salmista Davi, ele mandou a alma dele calar a boca, fica quieta no seu canto, eu vou adorar, eu vou bendizer, eu vou esperar no meu Deus, eu não vou andar segundo sentimentos, eu não vou andar segundo palavras e gestos e atitudes que aconteceram contra a minha vida. Eu não posso pensar que esta palavra, de tão poderosa que ela é, eu não vou tomar posse dela. Eu tenho que tomar posse desta palavra no nome do Senhor Jesus. Quando eu me santifico, a restauração é a santificação que nos leva a recuperar a imagem de Deus em nós. Quando falo então a respeito, é uma outra ministração sobre autoimagem e autoestima, eu posso perguntar para você, como é que você se vê? Como é que você se enxerga? Quando você está diante do espelho, como você se enxerga? De repente, eu tenho meu guarda-roupa lá e tem um espelho lá, porta de espelho. Eu estou lá. Te amo. Você é muito lindo. Davi passa. O que é, pai? Uai, eu estou me admirando. Ai, meu Deus, mas você se acha, né? Ô rapaz, eu não me acho, eu sou. Eu sou a expressão de Deus. Eu fui criado com um propósito. Não interessa o que pensa a meu respeito, o que interessa é o que Deus pensa a meu respeito, e pronto, acabou. O que eu estou querendo falar, coração? Que se você não se amar, se você não é uma pessoa apaixonada por você, seu marido não vai te suportar, sua esposa não vai te suportar, seu filho ou sua filha não vai te suportar, coração, não tem jeito. Porque se você não resolveu aqui essa questão de autoimagem e autoestima, não tem condições de você crescer. Por isso que quantos problemas as pessoas elas vão acumulando dentro dela, porque elas estão olhando simplesmente aqui fora. Mas aqui fora é um reflexo da sua vida no seu interior. Aí eu pergunto, como é que está o seu interior? Como é que você se vê? Tem umas e uns que pintam cabelo de azul banana, ou então de cor de ronco de avião, para ver se o negócio fica bonito. Está fazendo curso para entrar em garrafa de tão magro que é. Ou então tem uns que é tão gordo que não cabe nem na foto. Cara, pelo amor de Deus, vai se amar. Pastor entra em cada bico de sinuca que você não faz ideia. De repente uma pastora falou, você vai lá comigo. Não, onde? Ó, você vai resolver esse negócio lá com aquele homem, aquela mulher. Não. Pastora, o meu marido está me traindo. Ela resolveu então ir em loco. Vou ministrar lá na sua casa. Chegou lá, abre o guarda-roupa da irmã, cada roupa mais linda do que a outra. Cremes, tudo embalado ainda, tudo fechado. Importado, Natura, Boticário, não sei o quê. Nessa hora o marido chega. Aí eu falei, irmão, eu vou ser claro, você está traindo a sua mulher? Ele falou, não. Mas quem que tem prazer de ficar com uma mulher dessa? Olha o vestido que essa sem graça usa, aquelas chita com aquelas flores de cururu e siriri desse tamanho.
Quem que aguenta um troço desse? Camiseta de Blairo Márcio de Dante Oliveira ainda nas costas para dormir. Ah, por favor, você é incomível, amiga, por favor. Toma jeito. O trem não se cuida. A mão da miserável fede um alho que só Jesus na causa. Quem é que disse, amada, que você tem que ficar fedendo alho? Alho, você não aperta a mão para lavar, entenda. Pega inteligência, pega inteligência. Mexeu com alho, só coloca a sua mão debaixo da torneira ali e deixa a água escorrer. Pronto. Tenha dó do nariz do coitado, desgraçado do seu marido. Senão quem que aguenta? Ele falou assim, ô pastor, ainda bem que a senhora está aqui, mas essa mulher fede. Ah, mas aí tem que dar uma surra nela com taca. Aí a mulher falou, vem aqui. Se a senhora tem problema com a autoimagem e autoestima, é bom que eu não conheço ninguém aqui assim, eu posso lavar a sua cara sem problema nenhum. No domingo à noite você me processa, você me ama. Ou uma coisa ou outra. E não adianta ficar cara feia também, o problema é seu. Vamos ver no final o que vira. Aí, ela colocou aquela mulher na frente daquele espelho. Falou, você acha que você expressa Cristo na sua vida desse jeito? Não. Como é que você se vê desse jeito? Vai para o banheiro agora tomar banho. E volta aqui que eu vou passar creme em você. E, olha, pastor tem que dar de louco de vez em quando. Porque cada um tem um, e eu vou falar para você, não tem esse negócio de ficar falando palavra bonitinha para você não. Porque a vida lá fora desce o cacete em você 3x4, não é verdade? E aqui você não quer um português, claro? Ah, acorda. Sabe um cara que descia a lenha no povo? Era Jesus. Ele não saía alisando o povo não. Parece que o ser humano, ele só aprende apanhando, não é verdade? Parece que você só vai aprender a hora que você perder. Muda de vida ou vai se perder, por favor. E você não pode viver levando a vida segundo o Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Meu Deus, é segundo a moda, é segundo o que ditam, é segundo o que falam e não o que a palavra fala. Você está errado. Você só trocou pelo jeito de boteco. Aqui bebe Coca-Cola, lá fora bebe cerveja. Por favor, se nesse lugar nós ministramos palavra de Deus e essa palavra fala que nós somos imagem de Deus, as pessoas lá fora precisam ver Cristo na sua vida, no nome do Senhor Jesus. Você precisa falar tão alto que nem necessário é usar palavras. As pessoas precisam enxergar Cristo na sua vida. Na onde você chegar, chegou um grande homem, uma grande mulher de Deus. As pessoas têm que olhar para você e ficar curioso com a sua presença. Porque é o Senhor que está chegando nos lugares em nome do Senhor Jesus. Mas para isso, o nosso passado, a nossa mente, a nossa alma, a culpa, complexos, tudo isso tem que ser resolvido no nome de Jesus. Senão você não vai muito longe. Além disso, essa santificação nos leva a celebrar a glória de Deus. Cristo em nós é a esperança da glória. É o que eu acabei de dizer aqui. As pessoas precisam enxergar Cristo na sua vida. Você não foi levantado por Deus nessa cidade, você não chegou nessa terra pela história que você tem, boa ou ruim, simplesmente por chegar. Deus tem um propósito na sua vida, no nome do Senhor Jesus. Passando então para a nossa restauração, que é a santificação da alma ferida. Vamos falar um pouco da alma ferida então? Ixi, até que hora que eu tenho aqui, Carlos? Meu Deus, tem coisa demais, vocês vão me bater daqui a pouco. Daqui a pouco a gente já vai. Mas olha só, a restauração da alma ferida, pelos que demandaram e sugaram, quando deveriam nutrir e suprir. Quando que uma alma ela é ferida? Nós somos frutos de palavras, de gestos, de ações, de pessoas ao nosso redor. Uma criança com 3 meses e meio no útero, ela já começa a receber os impulsos daqui de fora. Com 3 meses e meio e com o passar do tempo, ela vai recebendo então os impactos desta vida.
Uma mulher judia, lá em Israel, quando ela sabe que ela está gestante, ela não pode mais fazer os serviços pesados de casa. Qual o único e maior trabalho dessa mulher? Colocar as mãos sobre esta barriga e abençoar e chamar à existência as promessas de Deus, a bênção de Deus na vida desta criança. Chamar a identidade de Cristo na vida desta criança. Ministrar poder, graça, vida de Deus, favor de Deus, promessas estabelecidas. Ela tem a outra obrigação dentro ainda: cantar, exaltar o nome do Deus de Israel. Você não vê judeu pobre. Você vê um povo que é abençoado por Deus. A mulher brasileira, quando descobre que está grávida: olha aí o que aconteceu. Estou grávida, veio uma desgraça aí. Olha só o que aconteceu. Acabou a minha vida. Acabou, agora o que eu vou fazer? Não posso trabalhar, não posso estudar. O que eu fui fazer? Aí correm para as clínicas, é aborto. Aí matam, se tornam assassinas. Não, mas eu não cheguei a conhecer. Mas estava dentro de você, não deixa de ser assassina. E isso vem uma culpa. Nos gabinetes pastorais da vida, no meu caso, quantas mulheres que eu vim atendendo, que eu vim conversando, que hoje têm sonhos e planos de serem mães, mas hoje não podem mais ser mães pelos abortos que fizeram. E aí o útero ficou exatamente o quê? Enfraquecido, perfurado, não consegue então segurar criança nenhuma, exatamente por coisas que aconteceram lá no passado. Para que abortar? Mas é fruto de um abuso sexual. Para que abortar? Olha só, não sei quem que é o pai. Para que abortar? Pessoas que deveriam nutrir a nossa vida com palavras, com gestos e ações. A criança acabou de nascer, o que você tem que fazer? Papai e mamãe, abençoar, ministrar. Quando nós soubemos que tinha uma criança chegando, eu estava ministrando na vida daquela criança sem saber o sexo. Quando nós soubemos que era um menino, eu comecei então a declarar no nome do Senhor Jesus, e isto era todos os dias: Deus, eu não esqueço do que eu pedi para o Senhor, eu preciso de um filho, e eu declaro que no nome do Senhor Jesus, o Davi, ele vai ser um adorador do Senhor, como foi Davi diante do Senhor. Eu declaro e profetizo as bênçãos de Abraão sobre a vida do meu filho. Eu chamo a existência a sabedoria de Salomão na vida do meu filho, no nome de Jesus. Resultado: 8 meses, 9 meses, a mãe dele não podia ficar durante o louvor na igreja, porque a hora que entrava com aquela barriga, lógico, não tem como não entrar sem ela. A hora que entrava com aquela barriga e a música acontecendo, esse menino pulava, esse menino pulava, esse menino pulava. Então eu chegava em casa, colocava o som mais alto e esse menino pulava. Eu falei: meu Deus, vai nascer cantando. Na hora que foi para tirar o Davi, o médico falou: olha aqui, esse aqui que é o útero. Eu falei: deixa eu pegar aqui, deixa eu ver como é que... é um verde escuro e é quente, né? Eu falei: corta aí, deixa eu ver esse menino logo. A hora que juntou o Davi, puxou o Davi, ele deu um tapa no Davi para começar o processo então de respiração. Davi, em vez de chorar, começou a rir. O médico falou: é seu mesmo, né? Eu falei: lógico, do vizinho que não é, besta. Aí, agora eu pensei que ele ia chorar, gritar, só tá rindo. Aí esses dias, o Davi: pai, como é que é o negócio lá mesmo que o senhor falou lá da oração? Sobre o negócio de Abraão, de Davi, eu profetizei na sua vida que você vai ser um adorador segundo como foi o rei Davi. E você tem as bênçãos de Abraão sobre a sua vida no nome de Jesus. E você tem a sabedoria que o Senhor ministrou na vida de Salomão, mas não vai ter o fim que Salomão teve. Cara, que é isso? Eu estou bem, hein? Falei: está.
É você quem tem que fazer escolhas na sua vida. Eu não estou 24 horas com você, mas Jesus está, e Ele sempre chega primeiro. Eu falo, como assim? A hora que você pensar em fazer besteira, Jesus está lá. É pegar ou largar. Meu Deus, estou cercado. Falei, está cercado. Está cercado pela bênção de Deus. Como é que você ministra, como é que você nutre a vida, o caráter, o coração de uma criança? Com atitudes, com gestos, com palavras no nome de Jesus. Ah, mas o negócio é que eu não recebi isso do meu pai, não recebi isso da minha mãe, e você vai passando essa maldição de pai para filho. Porque você não recebeu, agora você não vai passar. Então, no nome de Jesus, receba o amor de Deus na sua vida, o afago, o carinho de Deus na sua vida, para você ministrar isso na vida do seu pai, da sua mãe, do seu filho, da sua filha, do seu esposo, da sua esposa, no nome de Jesus. Não viva preso a coisa que aconteceu no passado, entende? Porque senão você vai viver eternamente amarrado a um monte de coisas. E Deus te chamou para você voar. Deus te chamou para você poder ir, na verdade, além, no nome do Senhor Jesus. A restauração da alma ferida pelos que nos acusaram e nos abandonaram quando esperávamos encorajamento e lealdade. Quantas traições já aconteceram entre quatro paredes? Quantos adultérios já aconteceram entre quatro paredes? Mas, sabe que um adultério, ele não acontece simplesmente na vida de um casal ali entre quatro paredes ou lá fora, alguma coisa assim. Ele já aconteceu, já teve uma raiz lá na infância. Quando aquele pai não mostrou essa paternidade para a vida desse filho ou dessa filha. Quando esta mãe não mostrou amor, afago, afeto e carinho, problemas emocionais começaram a existir. Quando os pais traíram uns aos outros e ministra isso na vida dos filhos, e o tempo vai passando. Então a criança nasce, a criança cresce já com uma deformidade na sua alma. E traição, ela não é da noite para o dia, e não é culpa só de um, é dos dois. Alguém no momento falhou. Você deixou de ser o homem que tem que ser, você deixou de ser a mulher que tem que ser. E eu digo uma coisa, como eu sempre ministro para muitos casais: você não tem que trocar de endereço e nem de braço. Você tem que trocar de postura e tomar atitude na sua vida. Porque senão você não vai longe. Porque se você não resolver esse problema dentro da sua vida, dentro da sua alma, você vai viver uma vida medíocre no seu relacionamento com o seu esposo, com a sua esposa ou com os seus filhos. Você não pode perder. Deus não te formou para você perder. Deus não criou você para você viver uma vida de qualquer jeito. A restauração da alma ferida pelos que nos atacaram e abusaram, quando Deus os colocou para nos proteger e nos defender. Como eu falei no início, quantas palavras os pais lançaram na vida dos filhos: você não presta, você não vai prestar para alguma coisa na sua vida, você vai ser uma prostituta, você vai ser um homossexual, você não vai funcionar na sua vida, a minha vida não prestou, então a sua não vai prestar também. Isso são palavras de pessoas disfuncionais, isso são palavras de pessoas mal amadas na vida. E você não pode partilhar e abrir a sua vida com pessoas que não sonham, ou que sonham menos que você, ou pessoas frustradas, porque as pessoas não querem ver o seu sucesso. Muitas vezes as pessoas não estão contra nós, elas estão contra o sucesso que nós temos, porque o seu sucesso atrapalha a vida de derrota dela. Mas quantos problemas emocionais as pessoas carregam? Acontecem exatamente na onde? Dentro de quatro paredes. Então, papai e mamãe, comece a abençoar. Ministrando aqui em 4 Marcos, lá em Mirassol, há anos atrás, e tinha uma pessoa, ao final da ministração, aquele homem falou: eu tenho que ir embora, eu tenho que ir embora, eu tenho que ir embora, eu tenho que ir embora. Eu falei: tudo bem, por que você tem que ir embora assim, desesperado? Pastor, eu sou um militar assim, 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 assim.
Eu sempre tratei os meus filhos de uma forma militar. Meus filhos hoje já são adultos. Eu perdi tempo em não abraçar, em não beijar, em não ministrar. Eu preciso recuperar esse tempo. Há muitas coisas que não dá mais como recuperar. Há muitas coisas, muitos gestos e atitudes que deveriam ter sido feitos não foram mais. De repente a morte já se instaurou. A pessoa que você marcou, que marcou você, já foi embora. E agora? Agora é diante de Deus. Não perca tempo. Não permita que a morte chegue para que você queira falar. Um orgulho bobo. Um orgulho besta. Mas olha o que fizeram contra a minha vida. Acha que eu vou lá pedir perdão? Quem está sofrendo é você. Então resolva isso. Bota para fora. Mas eu não consigo abraçar. Muitas vezes, no início das ministrações, eu peço para que as pessoas se abracem. Parece que tem um porco espinho entre as pessoas, assim, sabe? Falei, escuta, a pessoa que você está abraçando não tomou banho, está fedendo, o que é? Sabe por quê? Essa figura de linguagem corporal, para muitas pessoas é algo estranho. Porque foram abraçadas de uma forma indevida, ou nunca foram abraçadas, nunca foram afagadas, nunca foram beijadas. Davi está lá com 15 anos maior do que eu, mas ele não economiza abraço e beijo. A mesma coisa eu faço com ele, mas isso já é coisa que já veio desde cedo. Ainda há tempo de você recuperar. Mas o meu pai e a minha mãe nunca me abraçou, nunca me beijou. Tudo bem, então vai lá dar jeito de abraçar e beijar ele. Porque o que eles estão esperando também é isso. Ah, mas isso é esquisito, eu sei. Mas quebrem-se então todas essas barreiras para que você possa desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para você. A restauração da alma ferida pelos que nos controlaram e manipularam quando o chamado deles foi para amar e servir. Pastor, eu tive um pai ou uma mãe autoritário, militarista dentro de casa. É o que eu acabei de falar. Não demonstra esse amor, esse afago, esse carinho. Criando os filhos dessa forma, quando eles casarem, será a mesma coisa. Será que você não é a cópia do seu pai ou da sua mãe? Eu pergunto para você, os seus pais são exemplo a serem seguidos, sim ou não? Me responde, povo. O sim quase não sai, né? Amados, eu vou falar isso amanhã à noite também, mas Êxodo 20, versículo 12 diz: honra o teu pai e a tua mãe para que tudo te vá bem e prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Mas o meu pai e minha mãe não é exemplo a ser seguido. Glória a Deus. Se não é exemplo a ser seguido, você não vai seguir. A minha mãe não vale nada. É uma prostituta, essa sem vergonha, dá mais do que chuchu na serra. O problema é dela. Meu pai é um pé de cana cachaceiro miserável, só falta morar na garrafa. Tudo bem, você não vai beber, mas você vai honrar. E você não vai ser como eles são. Mas é preciso honrar o pai e a mãe que tem. Aí é que está. Mas quando fala a respeito de você abrir o coração, quando fala de você quebrar todas essas barreiras, muitas vezes, para as pessoas, isto é algo difícil, porém é a chave para a libertação. Eu volto a perguntar então, o que está dentro da sua vida até então? A restauração da alma ferida pelos que nos afastaram de Deus, deixando-nos duvidando dele, quando deveriam ser espelhos e representantes dele. Amados, a igreja, ela é um lugar aonde a vida de Deus precisa ser expressa. De repente estou aqui falando para pessoas que ela tem mais amor, afago, afeto, carinho aqui dentro do que dentro de casa. Pessoas que são mais aceitas e amadas aqui dentro do que lá fora. Quando lembro do meu passado, quando eu lembro de pessoas que eram para ser a expressão de Deus na minha vida, não foram. Olha só o que fizeram. Para de ter razão. Não tenha mais razão.
busca ser feliz. E ser feliz é você tomar atitude. Ser feliz, na verdade, é você querer experimentar um pouco mais da vida, da graça e do afago de Deus no nome do Senhor Jesus. Vocês me dão mais 10 minutos? Para eu tentar conseguir terminar aqui, porque o assunto é amanhã, que é depressão, é maior ainda, que é só Jesus na causa. Vamos lá, esse pastor fala demais, misericórdia. A restauração da alma ferida é a santificação por meio de reconhecer nossas feridas, defesas e responsabilidades. Reconhecer nossas feridas, admitindo que essas coisas terríveis aconteceram e aceitando a imensa dor que isso me causou. Muitas vezes as pessoas vêm para a igreja, passam anos em cultos usando máscaras. Tá tudo bem. Tá 1000 maravilhas. Mentiroso, para com isso. Tem 2 coisas que acontecem, que conhece você. É Deus e o seu travesseiro. Que quando lá, você às escondidas, chora e lamenta. E é o seu travesseiro que está recebendo então essas lágrimas. Admita o que é que está dentro de você. Admita o problema que você tem. Admita as marcas e feridas que está aí, que tem que ser resolvidas. Cara, uma vez que você lança fora tudo isso, isso traz um bálsamo tão grande. É o caso da abençoada lá, que eu falei no início. Pastor, mas eu tenho idade para ser sua avó. E daí, vovó? Começa a contar logo. Eu recebi tudo aquilo com tudo. Eu ouço, e nós temos que ouvir todas as coisas com uma grande normalidade e unção de Deus. Eu falei, amada, era isso que a senhora tinha que falar? Era. Eu falei, a senhora está bem? Pastor, parece que eu estou voando. Pastor, eu vou bater na minha cara depois de velha. Eu falei, por quê? 30 anos sofrendo com um negócio desse. É agora que eu confessei, que eu joguei fora. Pastor, que coisa boba. Realmente. Então tem tanta coisa boba que vira um monstro dentro da gente. É o elefante e a estaca. O elefante lá na Índia, ele é tão grande, mas ele não consegue enxergar a grandeza dele. Uma corda fininha, amarrada a um pequeno tronco, que se ele pegar e der um pequeno chute, arranca tudo. Mas ele fica amarrado àquele tronco, ele vê aquele tronquinho ali como maior na vida dele. Quais são os troncos que têm controlado a sua vida até então? Estou falando aqui para homens e mulheres restaurados até então, que diz que conhece a Deus, mas que de repente está vivendo ainda amarrado. Eu vou viver o que Deus tem de melhor para a minha vida no nome de Jesus. Reconhecer nossas feridas, defesas e responsabilidades. Reconhecer as nossas defesas, entendendo as barreiras ao amor e à graça que construímos através dos anos, os muros atrás dos quais nos escondemos. Eu posso falar sobre tudo, pastor, mas do meu passado ou da minha criação eu não quero falar. São muros que vão se estabelecendo. Há pessoas que são tão travadas, são tão presas na vida, que elas não permitem que essas barreiras sejam quebradas. Quebrem-se todas as barreiras. Bem verdade que há coisas que não compensa você falar para as pessoas. Há coisas que, se ela está no âmbito da sua mente, do seu coração, fala para o Senhor. Eu estava falando ontem, um abençoado, uma pessoa que eu amo muito. Ele falou, pastor, você sabe que daqui a pouco eu vou casar, né? Será que eu conto para minha futura esposa, lá para minha noiva, quantas mulheres que eu transei? Falei, eu quero te fazer uma outra pergunta. Ela está preparada para ouvir? Isso está resolvido dentro de você? Isso não pesa mais contra a sua vida? Não, não tem peso nenhum. Então deixa as 136 mulheres que você transou de lado.
Porque se ela souber, ela vai dar uma coça em você, que eu acho que ela não vai casar com você, não. Mas a veja como a única mulher da sua vida, pelo amor de Deus. Graças a Deus, é o que tem acontecido. É o que eu falei, passado ele tem que ser completamente resolvido no nome de Jesus. E essas defesas que muitas vezes nós levantamos, têm que ser quebradas. Nós somos responsáveis pelas coisas que aconteceram contra a nossa vida. Não tem jeito. Não coloca a culpa na outra pessoa. Ô amado, você que é casado e é casada, para de querer mudar o seu esposo. Para de querer mudar a sua esposa. Não tem como, é Deus quem vai trabalhar, é Deus quem vai fazer. Muda você. Seja você a mudança que você quer ver na vida da outra pessoa. Quando você faz dessa forma, quando você chama a responsabilidade para você, você vai enxergar a vida de uma outra forma, e as pessoas, especialmente aquela que dorme com você, verá você como um homem transformado, como uma mulher transformada no nome do Senhor Jesus. Reconhecer nossas responsabilidades, confessando a nossa ira, nosso medo, a nossa inabilidade de perdoar, nossas acusações, ou seja, consciente ou inconscientemente, eu estou aqui, Deus, para confessar quem eu sou, da forma, da maneira como eu sou. Eu não posso então viver tudo aquilo que está guardado dentro da minha vida. Uma vez que você vem fazendo todos esses passos que eu estou falando, um grande passo, poderoso passo, é experimentar Jesus, levando sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Você, quando se dispõe a deixar na cruz do Senhor Jesus todo o seu passado, todas essas marcas, todas essas feridas, você vai entender que o sacrifício dele não foi só para te levar aos céus, mas para ter você neste lugar uma vida completamente transformada e trabalhada por ele no nome do Senhor Jesus, pois ele foi transpassado pelas nossas dores. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então Deus, aquilo que aconteceu na minha vida, eu coloco diante do Senhor. Eu não vou mais carregar, eu vou receber essa restauração. Eu vou receber a minha libertação, eu vou receber a minha transformação dos traumas que eu passei. Eu estou falando o seguinte, que você não vai ter amnésia. Você pode sim lembrar, e tem todo o direito de lembrar de coisas que fizeram contra a sua vida, só que tem uma diferença. Quando você tem uma vida resolvida em Cristo, quando você assumiu as suas feridas diante do Senhor, quando você entendeu que na sua concepção, até o presente momento, o Senhor Jesus esteve com você e Ele não abre mão de você. Eu estou dizendo que você poderá até lembrar das coisas que ocorreram contra a sua vida, mas isso não vai doer em você. Você vai falar dos traumas, dos medos, das iras, das condenações, dos complexos que você teve com maior liberdade. Quando você não fala alguma coisa de algum assunto que você passou, é porque não fora resolvido ainda. E tudo isso tem que ser colocado fora no nome do Senhor Jesus. Depois, para finalizar, receber o perdão e a libertação de Deus. Perdão por nos deixar afastar de Deus e dos outros e de nós mesmos. Cara, como é bom, como é tremendo você levar uma vida perdoado e perdoada no nome de Jesus. Como é bom você não levar carga, não levar peso algum. Antigamente, acho que é no Império Romano isso, uma pessoa, quando matava uma outra pessoa, ela tinha que pagar por aquilo que ela fez. O que era feito? Pegava-se então o cadáver, amarrava nas costas
daquela pessoa e todo o processo de putrefação, de apodrecimento, ele tinha que aguentar. Todos os germes, aquele escorozinho que vai tendo do defunto, ia passando agora para a pessoa através das costas dela. Então, o que acontecia? A pessoa que matou a outra, ela ia recebendo aquela morte aos poucos, ela ia morrendo aos poucos. Emocionalmente dizendo, quando você não libera perdão para aquilo que aconteceu contra a sua vida, você está carregando defuntos emocionais na sua vida. Você está carregando fatos que você não resolveu ainda dentro da sua vida. E é tão bom você ser liberto, emocionalmente, espiritualmente. Podemos orar e os capeta, lógico, ele obedece e vai embora. Mas e a alma aqui? Podemos orar, como eu falei no início, impor as mãos e poder e unção, mas e a alma aqui dentro? Você daqui a pouco desvia, vai embora, cheio de experiência com Deus, e um desviado, maldito, lógico. E o pior, você não presta para o mundo lá fora. Tudo aquilo que você fazia antes de converter, se você for lá para fora tentar fazer, você não vai funcionar, não vai prestar. Para encerrar, um pastor é gente. Encontrei no mercado esses dias falando pro Pedro, o irmão da igreja, pastor Paulo. Falei, eu. Você de bermuda. Falei, olha, pastor tem pelo na perna. Pastor é gente também, faz favor. Porque eu só vejo você bonitão de terno. Falei, mas eu sou bonitão de terno sem terno, por favor. Deixa quieto, menino. Mas agora, as pessoas vão nos rotulando. Não é para ser desse jeito. Não tem por que ser desse jeito. Você tem que ser você em Cristo Jesus e pronto. Eu preciso viver essa libertação em Cristo. Mas o pastor, ele falou, cansei desse negócio de igreja. Eu vou desviar. O pastor estava fora da pista. Só usava terno. Pegou aquelas camisetinhas, aquelas calças apertadas, disse que foi para boate. Chegou lá, aquela coisa penumbra, aquela fumaceira toda, aquele negócio todo, e ele enxergou uma outra mulher do outro lado. Vou mostrar que eu sei beber. Pegou lá, não mostrou a lata, mas era agora na Antártica. Aí chamou uma mulher lá. Vem cá. A mulher disse que fez de difícil. E ele, vem cá. E a mulher foi chegando mais perto. E ele foi ficando todo pomposo, porque a mulher era bonita. A mulher chega perto dele. Pastor, você aqui. Pastor, eu não acredito que você entrou num lugar como esse para me resgatar. É verdade, minha irmã. O Senhor me mandou aqui para tirar você desse inferno. Eu vou levar você para a igreja. Você não tem por que ficar neste lugar, não sei o quê. Ah, pastorzinho sem vergonha, o Senhor te salvou de uma boa ali assim, que é só por misericórdia. Você não presta para desviar, saiba disso. Lá fora você só presta para ser usado por Deus no nome de Jesus. Lá fora você só presta para ser alguém completamente tomado pelo amor e pelo poder de Deus. E para encerrar, quando você é uma pessoa restaurada, quando você é uma pessoa que deixa aos pés a cruz do Senhor Jesus, quando você é uma pessoa que coloca tudo aos pés do Senhor e rasga o seu coração diante de Deus, você tem condições de olhar para o seu passado e ver que ele foi concluído, de olhar para o seu passado e ver que o Senhor esteve lá com você, de olhar para as pessoas que machucaram você, e você vai olhar para essas pessoas com olhos de amor, com olhos de graça. Uma nova história começou em mim, daquela dor só me restou a cicatriz.